Vamos lá, galera. Dia 16 de outubro, vamos fazer o fechamento de mercado aqui, mini índice, mini dólar. Vamos começar pelo dólar, né? Primeira característica que eu sempre falo, a gente tem que observar o macro. Então, dia anterior aí, a gente teve uma barra ignorada ali pelo diário, tentativa de continuidade vendedora, que não consegue. Então, a ativação hoje do rompimento dessa barra de ontem ativa uma continuidade na ponta compradora, média de 9 períodos aí, a média mais rápida e curta que a gente tem ali no tempo gráfico, né, independente qual seja, conduzindo o preço ali inclinado. Nos 60 minutos, mercado bem direcional, com as médias convergentes, vem de um movimento de tendência muito sólido, e aí ontem ele calça na média de 50, faz sua impulsão e trava nas máximas lá do dia anterior. Sabendo disso, mandei as regiões lá na nossa comunidade, né? Disponibiliza as regiões para ficar de forma mais simplificada esses movimentos para que possam executar dentro das regiões. Então, essa região aqui, ó, do dia de ontem aí, né, fechamento de ontem, era região de defesa. E aí eu mandei lá que a falha de continuidade compradora geraria oportunidade na venda e a abertura foi exatamente dessa forma. O mercado tenta continuar ali a favor do movimento, não dá continuidade, deixa gatilho na abertura aí, pagou exatamente 20 pontos. Tinha uma região um pouco mais abaixo que eu mandei lá, que para mim, na minha análise, é o melhor ponto de compra sempre, que é retração de FIBO do movimento expansivo, dentro ali de 50%, com 61,8%, mas o mercado não chegou lá, e eu tinha muita confluência dentro desse cenário para poder executar uma compra, mas o mercado falhou a estrutura do micro, lá do intraday, né? Se a gente observar pelos 5 minutos, o preço ontem fechou aqui, né? Dentro de uma micro lateralidade. E hoje ele ocasionou o falso rompimento da região. De que forma? Deixa eu só colocar aqui para vocês. De que forma que ele fez este falso rompimento? Se a gente puxar, se a gente mensurar as regiões, a gente tinha ponto de liquidez, né, mínima de um pivô anterior. Isso aqui nada mais é do que um pivô de alta acionado. Eu tinha VWAP do dia anterior, médias de 200 períodos exponencial ali dos 5 minutos. Então, assim, não peguei a compra, peguei a venda na abertura aí, 20 pontos, e não peguei a compra nessa correção mais curta por um motivo. Eu queria o preço violinando a mínima da barra de ignição, que não produziu continuidade, que é o critério técnico que eu utilizo na maioria das operações. Porque essa barra de ignição é gatilho, mas na maioria das vezes o mercado vem buscar o stop para poder depois dar continuidade no movimento. E aí a gente teria que pagar o pedágio. Então, ponto técnico, dentro deste cenário, este pivô de alta aqui acionado foi o melhor gatilho dentro da região a favor do tempo maior, né, do 60 do diário. E aí o mercado deslocou simplesmente 50 pontos aí na ponta compradora. Observando as regiões ali, mandei o ponto de interesse vendedor, né, lá do macro. Se vocês observarem aqui, ó, no diário, regiões de interesse, a gente tem que mapear pelos extremos. Porém, aqui a gente tem uma região de defesa muito grande, né? Então, vários dias aí que defenderam. O preço não chegou exatamente dentro da região, mas como eu sempre falo, a gente tem que monitorar o movimento. De que forma? O mercado chegou esticado, sem uma correção profunda do dia anterior, já é um primeiro ponto para uma possível exaustão. Segundo ponto, fluxo. Mercado subiu sem institucional estar agredindo o mercado. Então, assim, uma agressão muito fraca. É muito difícil produzir continuidade na região. Então, a gente aguarda a falha. Se o mercado estopar, se entrasse dentro da região e falhasse, pegaria de novo. Então, sabendo disso, lá pelos 2 minutos, a gente poderia mensurar também que era possíveis regiões de alvos do movimento anterior, né? Se a gente pegar aqui, ó, alvos desse pivô que foi rompido, cravou exatamente o 100% do movimento, né? Tem um pivô de alta aqui, mais macro, que foi ativado. Então, o mercado chega esticado,
dentro da região, se deixar gatilho, eu executo. Então, a primeira oportunidade veio nessa barra aqui, ó, no Doji. Então, perca da mínima dele, a gente fez a venda, renovação, ativação de pivô em região vendedora. Se falhar, tem outros critérios que a gente utiliza a falha aqui, o porquê que eu pego a falha às vezes antes de entrar na região, mas aí é somente dentro de mentoria esses filtros. Então, a minha venda inicial ela foi na máxima dessa barra de ignição dos 2 minutos, adição de posição na mínima do Doji, que é o gatilho concreto aí que eu uso dentro das regiões. Então, o mercado pagou aí mais de 40 pontos nesse movimento, né? Demorou, mas pagou 48 pontos aí praticamente. 50 pontos. Então, hoje o dia foi excepcional. E vamos ali ver o mini índice, né? Oportunidades do dólar, que deram de forma técnica dentro das regiões foram essas. O mercado ainda ensaiou uma retomada ali, né, de continuidade, mas da ponta compradora, mas falhou. Então vamos para o mini índice aqui. O mini índice eu deixei o gráfico limpo, sem as regiões, para poder entrar no conceito ali que hoje é troca de contratos, né? E o índice tem um grande problema, que sempre quando existe a troca de contrato, a gente tem divergência no preço. Isso aqui é o gráfico de 60 minutos, splits e grupamentos ativados. Então, o mercado ele abre em continuidade de movimento. Porém, se a gente colocar o preço real e desativar os splits e grupamentos, ou seja, dar um Ctrl K no gráfico, a gente todas as vezes em troca de contrato, a gente tem essa divergência de preço aí de mais de 2.000 pontos de gap. E aí a gente tem que unir a análise dos dois para não ficar preso no movimento do gráfico com splits e grupamentos ativados. Então, vou fazer um contexto para vocês da análise dos dois movimentos. Então, a gente tem aqui, primeiro ponto, o gráfico real, é o nosso preço real. Então, só tirando essa dúvida, o que seria o preço real? Aqui, ó, a nossa máxima histórica está lá no 139 mil em média. Se a gente colocar splits e grupamentos no gráfico, que seriam os juros e as bonificações no gráfico, se a gente der um Ctrl K, a nossa máxima histórica do nosso índice está lá no 183 mil, ou seja, nosso mercado nunca chegou nessa região. Então, a gente tem que mensurar isso sempre quando temos essa troca de contrato. Primeiro ponto, mandei as regiões lá no grupo. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, que aí eu vou poder mostrar para vocês o movimento das regiões que eu mandei, e aí a gente vai fazer a comparação aqui no gráfico. Aqui, vou abrir para vocês. Ó, eu mandei essa região aqui, que é o 61,8 da estrutura de baixa, né, do movimento baixista, ou seja, é uma região extremamente forte de venda. Isso aqui é um gráfico de 60 minutos. Então, observem esse movimento aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês que o mercado abriu exatamente ali. Então, vamos voltar para o gráfico aqui. Gráfico de 60 minutos, aqui, ó, o mercado abriu exatamente nessa região, ó. Então, se a gente mensurar a retração de fibra da mínima, aqui vai dar um pouco diferente, porque a análise macro, ela estava sendo feita lá no outro, mas se vocês observarem aqui, ó, 61,8, exatamente nessa região. Então, o que que a gente tem que observar? Gap muito grande, não significa porque o gap é extenso que a gente simplesmente vai vender, não. Mas para o índice existem fatores macroeconômicos também que influenciam na abertura do mercado. Sabendo disso, deixa eu marcar aqui a região de 61, só para vocês poderem entender. Então eu tinha aqui, né, a minha região de possível exaustão do preço, aonde a gente deixou marcado lá que executaria uma oportunidade. E aí, se eu observar, o mercado abre como? Jogando totalmente para cima, né? Vou colocar o preenchimento aqui, igual estava lá. Joga para cima. Só que leitura macroeconômica hoje para o índice, as ADRs estavam com um saldo negativo muito grande. Então, isso significa o quê? Que o nosso mercado tem a probabilidade maior de jogar para baixo. E aí o mercado abre inverso a esse movimento, ou seja,
institucional precificando algo para poder vender mais caro. Então, sabendo disso, a gente mapeia regiões de falha. Se eu observar o que eu tinha como ponto de interesse, aqui ó, eu tenho um gap que está em aberto, é uma região de trava. Então, desde o fechamento dele até a extensão da barra de ignição que quebrou essa estrutura, que deixou a lacuna em aberto, todo este movimento aqui ó, é região de interesse. Então, a partir do ponto que o preço chega lá dentro, se falhar, nos dá oportunidade de venda. Então, lá no intraday, a primeira oportunidade foi exatamente no teste dessa região. Se a gente observar todo o cenário ali, né? Médias afastadas do 2, do 5, 60 minutos, já abriu acima de todas a região. 15 minutos também. E no diário, abrimos já acima de todas as médias aí. Então, sabendo disso, lá nos 2 minutos, a primeira oportunidade, gatilho vendedor, veio exatamente nessa barra de ignição aqui, ó. Dentro da mentoria, ensino a fazer a antecipação desse tipo de gatilho, venda, na máxima, confirmação, adição, stop ainda fica curto, porque o médio desce mais ou menos para metade da barra. 150 pontos de stop, o mercado pagou 800 pontos, até onde? Renovação da mínima do dia, ou seja, fronteira de gap, é região de trava. Não adianta querer ficar carregando o mercado aí. E observando este movimento, por mais que a gente está com um gap monstro, assim, de certa forma, aberto de 2.000 pontos, aí entra a questão do outro gráfico, que a gente tem que mensurar o movimento dele para entender se esse mercado vai continuar caindo ou se ele vai pivotar para dar continuidade. Então, vamos mudar o contexto. Ó, quando muda, as regiões todas bagunçam, né? Então, vamos entender o contexto aqui. Primeiro de tudo, gráfico diário. A gente tem que observar que a gente vem de uma falha de fundo, então a probabilidade maior é o mercado pivotar para dar continuidade no movimento. Então, a expectativa para o dia já era compradora, porém, a região onde ele chegou lá era para se executar venda sim. Sabendo disso, ó, essa falha de fundo vem de qual movimento? 61,8. Falhou região aqui, ó, renovou mínima, barra de ignição que não produz continuidade, falhou, quebra de estrutura lá no intraday. Então, sabendo disso, 60 minutos, vamos lá para a estrutura de ontem, né? Vou colocar no 15 minutos aqui, ó. O que o mercado faz? O mercado ontem deixa uma espécie de um triângulo ascendente no fim do pregão. E hoje ele já abre ativando este movimento de certa forma. Então, a venda lá na máxima, ela também está em região de retração do último movimento aqui, ó. Se eu pegar da mínima para o último pivô ativado, como eu sempre falo, a melhor região de FIBO para executar a continuidade de um movimento, que no caso era um movimento de baixa, 50% com 61, região de defesa do movimento anterior. Então o mercado chega exatamente lá dentro, e aí lá no micro ele deixa essa falha, né? Que foi a falha que eu mostrei para vocês, aonde executou a venda. Entendendo esse conceito, a gente tem uma estrutura gráfica de continuidade de movimento, ou seja, qual o movimento anterior, quebra de estrutura aqui, ó, vendedora, pivô de alta, monta um triângulo ascendente, um triângulo simétrico, né? Então, estrutura de continuidade de movimento de alta. Se o mercado trabalhou uma máxima e voltou, existe retração de FIBO da troca de polaridade deste triângulo. Então, a gente mensura da mínima do fundo mais alto, onde ativou esse pivô, para a máxima formada. E foi lá que eu executei a compra de hoje. Então, o mercado volta exatamente onde? 50% com 61,8. E que região é essa, Alex? Quebra de estrutura. É o reteste da troca de polaridade. Aonde que ela está? Olha aqui o pivô de baixo acionado, falhou a estrutura, fez inversão, mudou característica, ativou o pivô de alta, o preço tem obrigação de voltar para retestar a região. Então, a falha dentro daquela região, a gente executa um movimento de compra a favor do macro. Então, sabendo disso, lá nos 2 minutos, a gente esperou a primeira oportunidade.
Aqui veio a primeira retomada, não executamos, gatilho caro. Eu não gosto de pegar primeiro retorno dentro da região, porque na maioria das vezes, como eu falei para vocês, ele executa isso aqui, ó. Ele fere a mínima antes de desenvolver. Por isso que eu fiquei de fora da compra do dólar. Então, observando este movimento, a compra ela foi exatamente neste candle, superação dele, mercado desenvolveu ali, deu para tirar parcial, voltou aqui na região ainda, deu para fazer a adição nas mínimas, o médio desceu, e aí mercado desenvolveu aí 1.300 pontos para cima. E se a gente mensurar isso com médias móveis, por que que o mercado ficou lateral? Justamente por conta da quebra de estrutura. Se vocês observarem aqui, ó, a gente faz a inversão do movimento e aí as médias funcionam da mesma maneira. Tem que fazer a inversão. Então, enquanto elas não alinham de acordo com o movimento vigente, o que que seria? Média de 9, 20, 50 e média de 200. Enquanto elas não alinham, o mercado não desloca. Por isso que o índice ficou batendo para cima e para baixo naquela região. E aí, pelos 60 minutos, a gente também tinha que esperar as médias alinharem ali, né? No diário, região da média de 9 ali também, ou seja, região de trava. Então, é comum do preço ficar batendo cabeça ali antes de desenvolver. E nos 5 minutos, a gente estava aqui dentro da famosa trap zone, né? O mercado trabalhando entre a 20 e a 200. Isso aqui vira um moedor de CPF, moedor de sardinha. Por isso que eu falo a importância de entender as estruturas, quebra de estrutura, falha, continuidade, para que você não opere neste miolo. Aqui, com certeza, muita gente tomou stop. E aí a gente executa os extremos dentro das nossas regiões. E aí, dentro dessa expectativa, se a gente observar oportunidade de continuidade que o mercado deu, ele deixa aqui, ó, a saída da região, né? Temos uma região lateral, ou seja, mercado lateral, é o ciclo atual do micro. O que que o mercado faz? Rompe estrutura, ou seja, quebra a estrutura anterior. Ele descaracteriza o mercado lateral. O que que eu tenho que esperar nessas máximas? Uma troca de polaridade. E quem confirma para mim esse rompimento? As médias móveis. De que forma? Angulação, tem que estar ascendentes. Então, nos 2 minutos, eu tinha critério técnico para poder executar uma compra, mas não baseando somente nos dois. Como eu sempre falo, gatilho técnico nos 2 minutos só é válido se o 5 tiver a favor. E aí, nos 5 minutos, temos o mesmo critério: as médias inclinadas, alinhadas. Então, o mercado deixa barra de ignição calçada em média, oportunidade de compra. Doji aqui, ó, calçada em médias, oportunidade de compra. Então, na parte da tarde aí, o índice deslanchou de uma forma maravilhosa. E aí, lá do gatilho que eu executei, o mercado simplesmente pagou 1.300 pontos aí. E que região era aquela lá nas máximas? Dava para executar uma venda? Com toda certeza, se a gente mensurar a região lá, mostrei para vocês, né? Da mínima para o último pivô, a gente leva o 61,8, tem a renovação de máximas, né? E aí o mercado falha. Isso daqui, pelo gráfico que eu acabei de falar, né? Splits e grupamentos ativados. Se a gente colocar no preço real, o mercado, aqui ó, vou mudar, o mercado falhou dentro de uma estrutura mais interessante. E aí, galera, se a gente mensurar aqui, ó, o gráfico real, né? A gente pegar aqui, a região 7640 dessa estrutura, junto com a quebra de estrutura aqui, ó, troca de polaridade, fundo aqui, ó, topo do pivô de baixo acionado. Então, essas regiões aqui são as melhores regiões de interesse dentro do mercado aí. Isso em qualquer ativo. E aí, só mensurando a confluência dos gráficos, por mais que a gente está com um gap aberto gigantesco no preço real, a compra lá no outro gráfico era continuidade de estrutura e a compra aqui simplesmente uma falha de fundo em troca de polaridade aqui de uma região macro. Então a gente foi buscar o ponto de liquidez mais acima junto com o fechamento de gap. E aí sabendo disso, lá no micro deu oportunidade, né? O horário não é viável de se operar, mas deixa a estrutura como eu sempre falo e gosto de executar. Chega exatamente dentro da região, se deixar gatilho a gente executa. Como que simplesmente pelo gatilho? Não, tem que mensurar como que o mercado chegou. Então a gente observa pelos 5 minutos aqui, ó,
a gente tem expansão forte, retração, uma expansão que já não é tão mais forte, observe as barras de compra diminuindo a força, novamente, mais uma expansão, só que aqui, ó, uma expansão já menor, e a última vai perdendo força, barras cada vez menores sem conseguir fazer o seu impulso. Então chega dentro de região, espero uma exaustão do preço. E aí tem umas confluências a mais, como eu falei, que a gente filtra aí na mentoria para entender quais são essas exaustões e qual candle gatilho ali que a gente pode executar. Então, o fechamento de mercado de hoje foram essas oportunidades, 1.300 pontos de índice aí e dólar 50 pontos aí, duas vendas maravilhosas.